A busca pelo conhecimento é o impulso que nos levou das cavernas às estrelas. No entanto, existe um limiar sombrio, onde a curiosidade se transforma em obsessão, e a sede de saber ignora a bússola da moralidade. Chamamos isso de complexo de Deus, um estado em que homens de jaleco branco se sentem acima da ética fundamental, tratando vidas humanas como meras variáveis em equações frias. Quando a ciência decide ignorar a moralidade em busca de respostas rápidas, o progresso deixa de ser uma luz e se torna um abismo capaz de engolir a dignidade de quem não tem como se defender. Imagine ser uma criança órfã, vulnerável e sedenta por uma palavra de carinho, apenas para se tornar o objeto de um experimento cruel que marcaria sua fala para sempre. Em 1939, Wendell Johnson, na Universidade de Iowa, conduziu o que ficaria conhecido como o Estudo Monstro. Ele selecionou 22 crianças órfãs e as dividiu em 2 grupos distintos. Para metade delas, o incentivo era constante e positivo. Para a outra metade, o tratamento era uma avalanche de críticas severas e humilhações sistemáticas sobre cada pequena hesitação na fala. Aquelas crianças, muitas das quais não apresentavam qualquer dificuldade antes do teste, desenvolveram gagueiras profundas e traumas psicológicos debilitantes que as assombrariam pelo resto de suas existências. A traição da confiança infantil por figuras de autoridade médica é um dos primeiros sinais de como a ciência pode se desumanizar em prol de uma teoria estatística, transformando o laboratório em uma câmara de tortura emocional para os inocentes. Algumas décadas depois, em 1971, o porão da prestigiosa Universidade de Stanford tornou-se o cenário de uma rápida descida à escuridão. O psicólogo Philip Zimbardo queria compreender a dinâmica do poder e como ambientes prisionais moldam o comportamento. Ele recrutou estudantes universitários comuns, rapazes saudáveis e pacíficos, e os dividiu aleatoriamente em papéis de guardas e prisioneiros. O que deveria ser um estudo controlado de 2 semanas implodiu em caos absoluto em apenas 6 dias. Jovens que nunca haviam levantado a voz transformaram-se em sádicos implacáveis, submetendo seus próprios colegas a humilhações físicas e psicológicas extremas, privação de sono e punições degradantes. O experimento provou de forma aterrorizante que a crueldade não habita apenas em monstros, mas pode ser despertada em qualquer pessoa comum se a autoridade lhe for concedida sem limites éticos claros. Antes de continuarmos com esses relatos perturbadores, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está nos assistindo. É fundamental ouvir a sua voz enquanto exploramos juntos esses abismos da história humana. Esses relatos não são apenas registros. Eles representam o grito sufocado de vítimas que, na época, foram silenciadas pela arrogância acadêmica. A tensão entre o avanço científico e a desumanização absoluta dos envolvidos cria um vácuo onde a compaixão desaparece. No auge da Guerra Fria, o medo foi usado como a justificativa final para atrocidades financiadas pelo Estado. O projeto MKUltra, orquestrado pela CIA, é talvez o exemplo mais aterrador de lavagem cerebral e manipulação mental da história moderna. Cidadãos americanos e canadenses, muitas vezes inocentes, foram submetidos sem consentimento a doses massivas de LSD, privação sensorial prolongada, hipnose e eletrochoques violentos. O objetivo era descobrir formas de quebrar e reconstruir a psique humana segundo necessidades estratégicas do governo. Identidades inteiras foram fragmentadas, deixando para trás apenas cascas vazias de seres humanos que outrora tinham famílias e sonhos. O aspecto mais sinistro não foi apenas o erro científico, mas a consciência plena e deliberada do dano causado. Arquivos secretos revelaram posteriormente que o comando da inteligência tinha total ciência dos efeitos permanentes e devastadores que essas sessões de tortura farmacológica causavam nas cobaias humanas. No entanto, a decisão foi de manter as sessões ativas e até ampliar o escopo dos testes. Em nome de uma suposta segurança nacional, o próprio Estado transformou-se no predador de seu povo.
validando a ideia sombria de que o sacrifício de indivíduos indefesos era um preço aceitável a se pagar no altar do poder. A transição entre a manipulação da mente e o sacrifício direto da carne marcou uma era de sombras profundas na pesquisa científica do século XX. Se os experimentos anteriores buscavam quebrar a vontade individual através de traumas psicológicos, os que se seguiram transformaram o próprio corpo humano em um campo de batalha descartável e desprovido de direitos básicos. O ponto de não retorno foi ultrapassado quando médicos e pesquisadores pararam de ver pacientes e passaram a enxergar apenas hospedeiros biológicos, cujas vidas tinham infinitamente menos valor do que o papel amarelado onde seus resultados eram anotados com uma frieza burocrática assustadora em prol de uma curiosidade estéril e desprovida de compaixão. No coração rural do Alabama, o estudo de sífilis de Tuskegee permanece como uma cicatriz purulenta e uma ferida aberta na história da medicina mundial. Durante 40 anos, centenas de homens negros foram sistematicamente enganados por autoridades de saúde em quem depositavam sua confiança absoluta. Sob o pretexto enganoso de tratar o que chamavam de sangue ruim, médicos do governo observaram passivamente enquanto a sífilis devorava seus sistemas nervosos, seus ossos e seus corações. O horror absoluto não reside apenas na falta de tratamento inicial, mas no fato perturbador de que, quando a cura definitiva através da penicilina foi amplamente descoberta, ela foi deliberadamente escondida dessas vítimas. Eles foram deixados para apodrecer em vida, transmitindo a doença para suas esposas e gerando filhos com sífilis congênita, um sofrimento que atravessou gerações apenas, para que a ciência pudesse documentar cada estágio da agonia humana até o último suspiro sobre a mesa gélida de autópsia. Enquanto isso, no Japão Imperial, durante a Segunda Guerra Mundial, a infame Unidade 731 elevava a depravação humana a uma linha de produção industrial sob o comando de Shiro Ishii. Ali, os prisioneiros eram desumanizados ao extremo, sendo chamados apenas de maruta, ou troncos de madeira. Cientistas realizavam vivissecções em pessoas plenamente conscientes, sem qualquer anestesia, alegando que o uso de sedativos alteraria a precisão química dos dados biológicos em tempo real. Pessoas eram colocadas em câmaras de pressão extrema para ver quanto os olhos humanos suportavam antes de serem expulsos das órbitas, ou eram expostas ao frio polar, até que seus membros congelassem para serem quebrados com martelos pesados para o estudo da necrose. A motivação distorcida de vencer a guerra a qualquer custo removeu qualquer resquício de empatia, criando um laboratório de pesadelos onde a morte era meramente uma variável estatística. O dilema ético que restou é ainda mais amargo, pois muitos dos dados colhidos nessas câmaras de horror foram secretamente incorporados à medicina moderna, uma ferida ética que nunca cicatrizará totalmente. A obsessão por vencer as limitações da natureza não parava em campos de guerra ou vilarejos pobres. Nas prisões da Califórnia, a busca frenética pela juventude eterna e pelo controle da virilidade levou o médico Leo Stanley a realizar experimentos de mutilação grotesca em detentos de San Quentin. Acreditando que o rejuvenescimento viria através de glândulas saudáveis, ele implantava testículos de homens executados em prisioneiros vivos. Quando o suprimento de órgãos humanos se esgotava, Stanley recorria a testículos de bodes e javalis, triturando-os e injetando a substância diretamente no abdômen dos detentos. Esses homens tornaram-se cobaias para uma alquimia biológica falha que resultava em infecções letais e deformidades permanentes. A escala desses abusos expandiu-se para envolver massas populacionais que nem sequer sabiam que faziam parte de um teste global. Em 1950, o governo dos Estados Unidos executou a Operação Sea Spray, um experimento onde navios militares borrifaram nuvens massivas de bactérias sobre a Baía de São Francisco. Durante 6 dias, os habitantes da cidade respiraram um coquetel de micro-organismos lançado deliberadamente para testar a vulnerabilidade urbana a ataques biológicos. A névoa biológica cobriu as ruas icônicas,
transformando o ar em um veneno invisível, que resultou em surtos de pneumonia e infecções raras, levando à morte de cidadãos desavisados. Essa trajetória de desumanização estava prestes a atingir seu ápice com a descoberta de forças que iam além do biológico. O próximo capítulo dessa descida ao abismo nos levaria ao reino do invisível e do átomo, onde o brilho azul da radiação revelaria o perigo de se brincar com as engrenagens fundamentais do universo. O peso do conhecimento proibido agora exigia um tributo que a humanidade não estava preparada para pagar. Um experimento silencioso estava prestes a colocar em risco não apenas indivíduos isolados, mas a própria atmosfera terrestre e a estabilidade do planeta, em uma catástrofe que quase ninguém viu chegando, mas que deixou cicatrizes profundas no céu e na terra. A busca pelo poder supremo levou os cientistas ao coração da matéria, mas o preço cobrado pela radioatividade foi imediato e implacável. No laboratório de Los Alamos, um núcleo de plutônio de 6 quilos, apelidado de Demon Core, tornou-se o símbolo definitivo da arrogância intelectual. Em 2 incidentes distintos, a imprudência transformou a ciência em uma sentença de morte rápida e dolorosa. Cientistas como Harry Daghlian e Louis Slotin desafiaram as leis da física com ferramentas rudimentares, tentando manter o núcleo à beira da criticalidade. Um pequeno erro de cálculo, um deslize de milímetros e um clarão de luz azul inundou a sala. Aquele brilho etéreo não era uma iluminação divina, mas o som do destino sendo selado pela radiação gama. Em poucos dias, seus corpos se desintegraram de dentro para fora, transformando mentes brilhantes em lições trágicas sobre a invisibilidade letal da força atômica que tentavam dominar. No entanto, a curiosidade humana não se limitou ao laboratório, avançando para as camadas mais frágeis da atmosfera durante a Operação Starfish Prime. Em 1962, em plena corrida armamentista, os Estados Unidos decidiram detonar uma ogiva nuclear no espaço a 400 quilômetros de altitude. O objetivo era entender como o campo magnético da Terra reagiria a uma explosão termonuclear em órbita. O resultado foi um espetáculo de luzes artificiais que iluminou os céus do Pacífico, criando auroras boreais artificiais visíveis a milhares de quilômetros de distância. Contudo, o brilho escondia uma ignorância catastrófica. O pulso eletromagnético, gerado pela explosão, queimou centenas de postes de luz no Havaí e danificou satélites em órbita, revelando quão pouco sabíamos sobre as consequências reais de brincar com o escudo protetor do nosso próprio planeta em nome da hegemonia militar. O horror atômico, porém, rastejou para dentro de hospitais sob a máscara da medicina. No experimento mais vil dessa era, cidadãos comuns foram injetados com plutônio radioativo sem qualquer conhecimento ou consentimento. Eram pacientes vulneráveis que buscavam cura para doenças rotineiras, mas que foram transformados em registros estatísticos vivos. O governo desejava medir a taxa de absorção de materiais radioativos no corpo humano em tempo real, sem considerar a vida das cobaias. Homens, mulheres e crianças foram tratados como lixo biológico por médicos que ignoraram o juramento sagrado de proteger a vida. Essas pessoas carregaram o veneno em suas veias até a morte, sofrendo de cânceres ósseos e dores atrozes, enquanto seus prontuários eram marcados apenas por códigos frios, apagando sua identidade humana em nome de uma ciência desprovida de bússola moral. Foi somente após a revelação dessas atrocidades globais que a humanidade começou a construir barreiras contra a maré da crueldade científica. O Código de Nuremberg, nascido das cinzas dos tribunais de guerra, estabeleceu pela primeira vez que o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial e inviolável. A bioética emergiu como um grito de resistência, uma estrutura necessária para garantir que a sede por respostas nunca mais justificasse a mutilação de um indivíduo. Criamos comitês e protocolos rigorosos para proteger os indefesos, transformando o trauma coletivo em uma lição eterna de respeito à vida. As vítimas do estudo monstro de Tuskegee, da Unidade 731 e dos experimentos radioativos tornaram-se mártires involuntários de um mundo
que agora reconhece que o progresso não tem valor real se for construído sobre cadáveres inocentes. Contudo, o legado dessas cinzas ainda paira sobre o presente como um aviso persistente. Hoje habitamos uma nova fronteira, onde os átomos foram substituídos por códigos binários e as glândulas por manipulação genética complexa. O perigo de repetir a história nunca foi tão latente. Enquanto exploramos as profundezas da inteligência artificial e a edição do genoma humano, o antigo complexo de Deus sussurra novamente nos ouvidos dos inovadores. A ciência continua sendo o nosso farol mais brilhante, mas sem a luz da moralidade, ela pode facilmente se tornar a tocha que incendeia a nossa civilização. O tributo pago por aqueles que foram sacrificados exige que sejamos os guardiões vigilantes da nossa própria ética. A verdadeira evolução de uma espécie não é medida pelo que ela é capaz de descobrir, mas pelo que ela se recusa a destruir para chegar até lá. A sombra do passado nos observa, esperando que tenhamos aprendido, finalmente, que o conhecimento sem compaixão é apenas o prelúdio de uma nova e mais silenciosa destruição.